Entrevista. Gêmeas se apresentam domingo pelas quartas de finais do The Voice Kids. No último domingo, dia 17, as gêmeas andradenses Ellen e Heloísa foram escolhidas pelas técnicas Simone e Simária para continuarem no reality global The Voice Kids. Pelas redes sociais, as garotas, chamadas pelo apresentador André Marques de fofura em dose dupla, agradeceram o apoio recebido até o momento pela população e pediram para que todos votem nelas. Confiram. Oi, gente! Hoje a gente veio aqui para agradecer todo Andradas e o todo Brasil por ter votado na gente. Sim, e pessoal, nessa próxima fase é as quartas de finais, que também é ao vivo. A gente vai explicar para vocês como que funciona. Vai cantar 4 participantes do time Simone e Simária, que vai ser a Polly Angel, o Nicolas Gabriel, o Jeremias Reis e a gente. E bom, 4 dessas crianças, uma delas vai ser selecionada pelo público e 2 delas vão ser selecionadas pela Simone e Simária. Sim, e a gente precisa muito do seu voto pra gente conseguir passar dessa fase e ir pra semifinal. Precisamos do seu voto, contamos com o seu apoio. Beijo! O Clube Rio Branco de Andradas está preparando uma tarde especial para torcer pelas gêmeas. De acordo com o promotor de eventos Thiago Modesto, um telão será colocado no salão principal do clube. Vamos ouvi-lo. E em nome do Clube Rio Branco, eu gostaria de convidar todos os andradenses, nesse domingo a partir da 12h45, o clube vai disponibilizar um telão aqui no salão social do clube para a transmissão do The Voice Kids, onde as meninas de Andradas estarão cantando ao vivo, a Ellen e a Heloísa. Então a gente vai se reunir para torcer, para votar e transmitindo aquele pensamento positivo para que elas possam passar de fase. Então a gente vai se unir aqui, vai ser muito bacana, gostaria de convidar, vai estar aberto, não tem custo nenhum, para que a gente possa se reunir e fazer essa torcida aí, para que as meninas de Andradas possam avançar nessa fase. É importante o apoio, e nós, o clube, toda a cidade de Andradas está muito orgulhosa das meninas, e é isso daí. Então aguardo todo mundo, espero todo mundo nesse domingo a partir da 12h45, transmissão ao vivo do The Voice Kids com a presença das meninas Ellen e Heloísa daqui de Andradas. Em entrevista concedida à EPTV Sul de Minas, as gêmeas, que até o fim do programa não têm autorização para conceder entrevistas para outros veículos de comunicação, disseram que a professora de canto Iraci Silva é de fundamental importância para o sucesso atual alcançado por elas. Ela é fundamental para o nosso sonho, disseram Ellen e Heloísa, que são acompanhadas pela professora desde os 8 anos. E para falar sobre a participação de suas alunas no The Voice Kids, iremos conversar agora com a professora Iraci Silva, que retorna aos estúdios do Jornal da Cidade. Iraci, que bom te ver de novo, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Um bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui, né? Nesse ao vivo. E estou muito feliz de estar aqui, retornando para falar mais uma vez da nossa dupla, né? Especial. Você é a técnica do time. Eu sou a técnica do time. Eu sou a técnica. Já que as jogadoras não podem conceder entrevistas... Sim. É a técnica que tem que pular miudinho para conseguir falar com todos, mas isso é um prazer. O Iraci, é o seguinte, as gêmeas concederam entrevista então para a IPTV Sul de Minas, a gente respeita o regulamento óbvio, evidente, né? Então depois que terminar a competição, o reality, nós iremos, se Deus quiser, sim, conversar com as duas. Mas eu quero então ler algumas declarações que elas prestaram e que você vá comentando, certo, à medida do possível. Então, abre aspas, aqui são as gêmeas falando, tá bom? Essa entrevista, inclusive, está no site da EPTV Sul de Minas. Sim. Você, ouvinte, tendo curiosidade, vá até lá e leia, porque ficou maravilhosa. Verdade. Que entrevista bem feita. Vamos lá. Abre aspas. Hoje, depois de 4 anos de aula, muita coisa aconteceu. Com a nossa participação no programa, acabamos ficando mais juntas. Olha que legal, né? Se fôssemos resumir nossa relação com a professora em uma só palavra, nós diríamos felicidade ou gratidão. A nossa professora, na carreira musical, é muito importante para o nosso sonho.
não só a professora de canto, a gente pensa isso de todos os professores em geral. É legal ela realçar também os Sim, professores com certeza. na sala de aula. Que escola que elas estudam? Ela estuda na escola adventista. Ah, tá. Tudo bem. Aí elas fazem uma outra declaração aqui que eu vou ler daqui a pouco. Mas eu quero então que você, por favor, analise, né, essa gratidão que brota de maneira espontânea do coração delas e também do pai e da mãe, né? E o fato delas também lembrarem as professoras da escola, que poderiam até ficar um pouquinho esquecidas. Então, eu vejo que isso realmente existe na essência das duas, porque elas compreendem que os professores eles são fundamentais no nosso crescimento, no ensinamento, tudo que nós aprendemos, né, além, lógico, da base familiar. Depois da base familiar, existe o contato com os professores escolares, e no caso delas, com esse talento musical, eu entrei na vida delas justamente para trabalhar essa área. Eu falo que o professor de música, ele ensina matemática, o professor de música ensina português, o professor de música ensina química, ensina geografia, ensina história. Então, a música ela está totalmente relacionada ao desenvolvimento intelectual de uma criança. Então, por isso que eu sou totalmente também a favor de música nas escolas. E o meu relacionamento com a Ellen e a Heloísa, como elas mesmas disseram, começou bem cedo. Elas aos 8 anos. Quando elas chegaram na minha sala de aula, foi para fazer um teste, e a partir desse teste eu já percebi que elas tinham garra para chegar onde elas estão. Na época, não imaginávamos, né, assim, já que elas iriam participar do The Voice Kids. Isso nem passava na nossa cabeça. Mas, no decorrer do tempo, elas foram desenvolvendo uma vontade tão grande de estar no programa. E elas pagaram o preço mesmo, estudando e se dedicando a isso. E eu comecei a ter um olhar diferenciado, porque eu sabia que elas queriam realizar esse sonho. Então, não que os exercícios seriam diferentes de outros alunos, isso não. Mas o meu olhar para elas, um olhar de quem queria subir num palco profissional como esse que elas estão indo agora, e de muita responsabilidade. Até hoje eu fiz uma publicação falando que elas começaram cantando nos meus recitais. E eu sempre gostei de fazer recitais de uma forma bem, como diz, como se elas estivessem mesmo cantando num palco para multidões. Então, eu não faço recitais somente para a família. Eu faço recitais para todo o público. Olha que diferença, hein? E isso faz uma diferença muito grande, porque elas já fazem ali, cantam com banda, acompanhadas por músicos que já estão acostumados a tocar. Então, isso fez diferença na vida delas e tem feito diferença na vida de outros alunos também. Elas estão com quantos anos hoje? 13. 13 Completaram já? 13 agora esse mês. E por falar em cumpleaños, quem que fez aniversário nessa semana? Então, né? Depois de alguns anos, a gente nem comemora tanto, mas eu agradeço a Deus por ter chegado onde cheguei também, né? É verdade, é uma data reflexiva, né? Sim. A gente fica, né, meio pensativo. Eu até comentei que eu não consegui comemorar direitinho meu aniversário essa semana, porque nós chegamos de madrugada no domingo, e meu aniversário foi na segunda-feira, então foi aquele dia muito tumultuado, já chegou muita coisa da produção para a gente fazer na segunda-feira, então a nossa semana tem sido bem intensa. Mas eu perguntei para você a idade das gêmeas, mas eu não vou perguntar a sua idade, não. Ainda bem. Tá bom? Ainda bem. Ô, Iraci, uma outra questão que eu quero colocar para você, que eu acho bacana, é a partir dessa declaração das duas. Quem falou aqui a gente nunca vai saber, né? Porque as gêmeas falaram. Começamos a aula de inglês e academia para melhorar cada vez mais. E também temos que dar atenção a todas as pessoas que nos procuram para pegar autógrafos, tirar fotos e que têm curiosidade a respeito da nossa participação no programa. As aulas de canto ficaram mais exigentes em relação aos exercícios específicos que dependem do repertório de cada fase. Então, são 3 assuntos aqui numa única declaração. Primeiro, elas começaram a aula de inglês, até porque o músico que canta, no caso delas,
vão cantar músicas em inglês, cantaram uma música dos Beatles. Sim. E já pensou uma palavra mal pronunciada? E Isso eles são muito exigentes, a produção é muito exigente com isso. Então, elas começaram a fazer aula de inglês antes mesmo de estarem nessa fase do programa. Então, nós achamos fundamental que elas fizessem o inglês, a academia, para que elas também tivessem mais fôlego, mais disposição física. E elas também estão fazendo fonoaudióloga para melhorar a voz falada também. Então, assim, existe vários profissionais que estão nos ajudando a mantê-las como elas estão agora. Voltando no inglês, eu acho até assim, foi até engraçado. A Simone e Simária, nas primeiras entrevistas que fizeram com elas, perguntaram para elas assim: vocês cantam mesmo em inglês ou vocês enrolam? Né? Então, assim, na brincadeira, elas falaram isso. E a Ellen e a Heloísa falou assim: não, nós cantamos em inglês. Ou seja, aprende bem, ouve Isso. bem e a palavra sai ali Sim, o próximo do perfeito sim. ou até perfeito. Exatamente. A professora de inglês foi e tem sido essencial também na vida delas. Mas a professora de inglês não chegou a ir lá para o Rio de Janeiro acompanhar. Não, ainda não. Poderia, né? Poderia, exatamente. Né? É que as vagas são tão limitadas na plateia, então agora vamos ver como serão as próximas fases. Tá bom. Aí ela fala, as duas falam sobre andar na rua e o pessoal vem pedir autógrafo. Elas não estão podendo sair muito na rua, Gente, não. isso é muito difícil. Até meu marido, quando eu falo assim, vou ali com as duas. Por exemplo, a gente está ensaiando, de repente a gente fala assim, vamos comprar alguma coisa para a gente tomar um café, comer alguma coisa. Algo rotineiro. Coisa assim bem normal, que elas também amam fazer, né? Aí eu falo para elas, acho melhor vocês ficar, porque se a gente for, a gente não volta logo. Mas, enfim, elas gostam muito de estar atendendo, conversando com as pessoas, dar esse carinho. E receber esse carinho também é muito importante. Então, em qualquer lugar que a gente entra, a gente não consegue sair antes de 1h30, 2 horas. O pessoal cerca mesmo. Sim, e quer conversar, e quer falar. Muitos querem perguntar curiosidades do programa, querem perguntar como elas estão. E até essa semana falaram assim que elas são mais lindas pessoalmente do que pela televisão. Isso é bacana. Elas têm algo diferenciado dos cantores de talento? Existem pessoas que são talentosas, mas não existe uma luz própria, um carisma próprio, né? Porque Deus distribui os Sim. dons de maneiras diferenciadas, né? Sim. Então, algumas coisas que uma pessoa tem, as outras pessoas não têm, e é assim que funciona. Mas elas têm um carisma, que é algo que, quando você olha para elas, isso já salta aos olhos. Exatamente, Sandro. Elas, como você falou, isso é algo dado por Deus. É um dom gratuito de Deus e elas realmente receberam isso, porque elas demonstram isso. E são duas cantoras que não cantam só a letra, elas sentem o que elas estão cantando. E isso é um grande diferencial, transmitir o que está cantando. Então, não adianta ter uma voz maravilhosa, fazer técnicas diversas, mas não transmitir aquilo que está cantando. Verdade. E elas são chamadas agora de fofura. Fofuras em dose dupla. Que coisa mais linda. É isso. E elas aqui falam assim, as aulas de canto ficaram mais exigentes em relação aos exercícios específicos que dependem do repertório de cada fase. A professora Iraci, ela é um pouquinho exigente. Eu sou exigente, até mesmo, porque o que está acontecendo? Ficaram só elas de dupla agora no programa. Começaram 3 duplas. E agora só estão elas. E interessante que 3 duplas de gêmeos que tiveram nessa edição. E ficaram elas. Uma coisa é ensinar uma música para uma voz solo. Ensinar um arranjo para uma voz solo. Outra coisa é fazer um arranjo vocal para um dueto. E não é só para música sertanejo, no caso. Elas cantam de tudo. Então, o dueto ele tem que ser assistido com muito mais detalhe. E as finalizações de frase têm que ser terminadas juntas. A articulação tem que ser juntas.
todo enfeite vocal tem que ser feito juntos, e cada uma numa linha melódica. Então, isso é trabalhoso. É trabalhoso para mim, é trabalhoso para elas, e isso exige tempo. Então, eu falo que eu ainda não consegui retomar a minha vida, até em relação às outras aulas, totalmente, completamente. Eu estou dando aula normalmente, mas eu ainda não consegui retomar correto os meus horários. Até os meus alunos entendem isso, porque o tempo é muito precioso e as fases estão ficando cada vez mais curtas. Então, o nosso tempo de preparação da música de domingo para a música desse domingo foram o quê? 5 dias? Nem Já isso. está escolhida a música do próximo domingo? Já está escolhida. E é possível divulgar de maneira antecipada ou vamos deixar uma surpresa? Na verdade, é uma surpresa. É uma surpresa, tá bom. A gente Eu posso dizer que é uma música nacional. Sim. Eu achei que judiaram delas com essa música dos Beatles. E continuam judiando. Ah, é? É, sim. Isso é para fazer ali distinguir os bons dos ótimos, porque bons todos são. Sim, nesse programa. Muito. Mas alguns são melhores. Sim. Né? Outra declaração delas que eu queria que você comentasse aqui. Como somos gêmeas, o nosso sonho é o mesmo. Viajar o mundo inteiro fazendo turnê com a música e ainda cursar faculdade de música, de letras, para compor nossas próprias músicas. Dizem elas, quer dizer, elas pensam realmente em viver de música e terem sua carreira própria. Olha, Sandro, isso elas já deixaram bem claro desde pequenas, que esse é o desejo do coração delas. Elas tentam imaginar fazendo outra coisa, porque eu vivo muito com elas. Então, eu falo assim, vocês têm cara de médica. Ai, tia. Dentista. Ai, tia. Professora de canto. Ah, não, tia. Até mesmo sem ofensas, mas não. Sem ofensas, não, porque é um pouco trabalhoso. Na verdade, elas querem isso. Então, elas já decidiram isso, né? E a gente tem que apoiar. E eu, pelo que eu vejo delas, elas vão para uma área que envolve um pouquinho cantoras internacionais, que é um pop mais melódico, com certo ritmo, né? Sim. Não as vejo fazendo sertanejo universitário, não. Isso aí vai ser uma consequência do trabalho se acontecer, né? Então, nós ainda não conseguimos ter essa visão. Mas se for isso, elas também vão abrir aquele leque dentro de um show e botar para quebrar nisso que elas são boas para fazer também. É verdade, mas eu vejo outras influências nela. Sim, viu? com certeza. Vamos lá, a última declaração feita à IPTV. Abre aspas. Participar do programa já é um sonho realizado independente do resultado. Em tudo na vida a gente espera sempre o melhor e chegar onde já chegamos é uma vitória. A gente se prepara tecnicamente, também psicologicamente, para controlar o nervosismo que é normal nesta fase ao vivo. Antes de subir ao palco, aquecemos a voz e fazemos uma oração. É interessante essa questão do manter a calma, porque na última edição, né, na última rodada, domingo, a coreografia que elas fizeram e o final daquela coreografia, então, que coisa mais bem treinada, mais bem feita. Como é que elas conseguem cantar e fazer o movimento ao mesmo tempo sem se perder na letra? Uma letra muito difícil. Difícil mesmo. Sandro, nessa fase, é como eu digo, nós precisamos de ajuda de outros profissionais. Então, eu posso dizer aqui que a professora de dança, coreógrafa, né, que montou... Essa é da Globo? Não, eu posso dizer aqui que a Vinha... Que legal, a Silvia. Isso mesmo, ela nos ajudou muito nessa coreografia. Na verdade, ela foi a peça fundamental para aquilo que vocês viram ali no palco. Então, nós duas trabalhamos juntas. Porque enquanto ela ensaiava a coreografia, eu ficava percebendo se a voz não estava sendo afetada pelos movimentos. Porque existe movimento no corpo que faz com que a voz não saia ou canse e apareça essa canseira no momento da interpretação. Então, elas tiveram assim, um preparo físico para conseguir fazer o que elas fizeram e que todos assistiram.
Então, isso foi ensaiado, sim, porque não existe uma coisa... o que aconteceu não teria como ter acontecido se não tivesse tido muitos ensaios. E elas se dedicaram muito também a esses ensaios. E lá elas passaram com o produtor da Simone e Simaria, cantando a música dentro de uma sala e dançando também dentro de uma sala, para ele fazer essa avaliação também, se seria viável a dança com o canto. E no palco, com o produtor do programa, elas também cantaram e dançaram para que ele também aprovasse o canto e a dança. E depois elas passaram com a professora de canto da Globo, para também ser aprovado. Então, vocês estão vendo que a gente leva daqui tudo pronto, mas precisa existir a aprovação deles. Até para o bem delas. Com certeza. Que são profissionais da mais alta capacidade. Sim. Se eles falarem, não dança, porque vai atrapalhar a Isso. performance vocal. Isso. Então, aí se acata, não é? Essa decisão. Muito bacana mesmo. Então, mandar um abraço, né, para Silvia, Giampaolo, né? Isso, um grande abraço mesmo. E a nossa gratidão sempre. No momento correto, a gente tem muitos nomes assim, a agradecer por tudo isso que está acontecendo. E no caso desse ensaio, para o próximo domingo, elas já estão ensaiadas, vão dançar novamente. No próximo domingo, elas não vão fazer uma coreografia como foi feita agora, porque a música também não exige que seja feita assim. Mas existe algumas situações de interpretação, e isso foi feito tudo dentro da nossa sala de aula dessa vez, e também com a ajuda de outro profissional que foi fundamental também para que isso que vocês vão ver domingo aconteça. Tá bom. Iracy, eu quero finalizar aqui a nossa entrevista, tá bom? Também lendo uma declaração da Rita Cássia Mangucci, que é a mãe das meninas, né? Até convidei ela para vir aqui, né? Ela disse, não, deixa a Iracy falar. Ai. Acho que ela tá um pouco tímida. Tá bom? Então ela fala assim, com 8 meses eu percebi que elas gostavam de música. Quando eu e a minha sogra íamos fazer os serviços da casa, eu colocava CDs infantis para elas e elas gostavam muito. Prestavam atenção, batiam palminhas, levantavam os pezinhos, gostavam muito mesmo. E elas pegavam o violão para tocar e cantar. Foi quando a gente viu que era isso que elas queriam. Hoje temos muito orgulho de vê-las chegando onde estão, em um programa que teve mais de 4 milhões de inscrições. Eu só tenho a agradecer a Deus e a tanta gente que tem colaborado com as minhas filhas. Então, um abraço também para Rita de Cássia Mangucci, e as meninas arranham um violãozinho também, né? Sim. Elas têm um ouvido muito bom, sabe, Sandro? Elas têm, assim, uma percepção musical grande. Então, elas estão aprendendo violão, né, com o professor Carlinhos, meu marido. Mas elas já tocam várias canções. Que legal. Iracy, muito obrigado. Então, no futuro próximo, eu vou te convidar para vir aqui para falar de música como um todo, de canto. Sim, claro. Né? Melodia, harmonia, ritmo, né? Eu acho que vai ser uma boa entrevista. Claro, né? Esclarecer às vezes algumas dúvidas, né? Que às vezes as pessoas têm em relação à técnica vocal. Será que eu consigo cantar? Será que eu não consigo? Eu sei que eu não consigo, viu? Eu conheço muita gente que não consegue mesmo também. É verdade. Mas conheço muita gente que consegue, e Andradas está de parabéns, tem muitos talentos aqui, muitos talentos. Nós conversamos com a professora de canto, Iracy Silva, ela esteve aqui no programa Jornal da Cidade, falando sobre as gêmeas Ellen e Heloísa, que estão participando do programa The Voice Kids, e no próximo domingo se apresentam pelas quartas de finais deste reality. Oi, gente! Hoje a gente veio aqui pra agradecer todo Andradas e o todo Brasil por ter votado na gente. Sim, e pessoal, nessa próxima fase é as quartas de finais, que também é ao vivo. A gente vai explicar pra vocês como que funciona. Vai cantar 4 participantes do time Simone e Simaria, que vai ser a Polly Angel, o Nicolas Gabriel, o Jeremias Reis e a gente. E bom,
4 dessas crianças uma delas vai ser selecionada pelo público e 2 delas vão ser selecionadas pela Simone e Simária. Sim, e a gente precisa muito do seu voto pra gente conseguir passar dessa fase e ir pra semifinal. Precisamos do seu voto, contamos com o seu apoio.